The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 210. Esperando a horda I. Chegamos ao térreo da muralha, onde uma pequena equipe de boas-vindas esperava por nós no pódio de pouso designado. Sylvie, depois de deixar Bull no chão, voltou à sua forma humana. Ah, Ouf! Minha irmã soltou, quando caiu em meus braços. Você não poderia usar a magia do vento para eu não sei, gentilmente me flutuar até o chão. Eu olhei para ela com um sorriso. Eu pensei que todas as meninas queriam ser carregadas dessa maneira em um ponto de suas vidas. Nojento! Eli gemeu, quando saiu dos meus braços, pousando habilmente com seus pés. Enquanto se espanava, ela olhou em volta pela primeira vez, apenas para começar a corar enquanto seus olhos examinavam o nosso redor. Arthur cutucou Sylvie mentalmente do meu lado. Desviei o olhar da minha irmã para perceber que havia uma multidão se formando, silenciosa e com expectativa. Calum e Gavik já haviam entregado suas montarias aos guardas e estavam aguardando ordens. Eli endireitou a pose, tentando parecer digna, as bochechas ainda vermelhas de vergonha. General Arthur. Uma voz familiar chamou. Eu me virei para ver o capitão Trodius Flamesvort com Alban e Gesmia de cada lado dele. Ao fazer contato visual, os três inclinaram a cabeça respeitosamente. Em vez de falar primeiro com os capitães, passei o olhar para a multidão. A maior parte das pessoas parecia ser de comerciantes ou trabalhadores que trabalhavam na muralha, e não soldados. Você deveria ter ficado em sua forma dracônica, Sylvie. Eles estão olhando para você, não para mim, respondeu meu vínculo com um leve sorriso. Para manter o moral elevado, os soldados provavelmente não os informaram de quão grande era a força inimiga, mas, mesmo assim, seus olhos estavam cheios de preocupação. Parecia que ter um menino da idade de muitos de seus filhos como reforço não os enchia de confiança. Alguns deles estavam murmurando para os vizinhos se eu era ou não uma lança. Soltei um suspiro pesado e acendi Realniart. O poder surgiu através dos meus membros e o mundo se transformou em uma cena incolor além das partículas de mana que se acenderam ao meu redor. Enquanto as runas que brilhavam no meu corpo estavam cobertas pelas minhas roupas, era óbvio que as mudanças nos meus olhos e cabelo atordoaram a multidão. Houve suspiros que podiam ser ouvidos, mesmo de onde eu estava, e muitas pessoas na multidão se curvaram, incapazes de suportar a pressão da minha aura, mesmo que eu estivesse me segurando. Embora minha presença nesta fortaleza possa ser desnecessária, meu único desejo é acelerar nossa vitória com o mínimo de perda possível de nossas forças. Eu afirmei com minha cabeça erguida. As pessoas da multidão começaram a aplaudir e a gritar enquanto eu caminhava em direção a Trodius e os dois capitães ao lado dele. Suprimindo minha vontade do dragão, voltei à minha forma normal de cabelos ruivos para cumprimentar o capitão sênior encarregado da muralha. Capitão Trodius Flamesvort. Estendi uma mão enluvada. Eu não achei que teria o prazer de encontrá-lo novamente tão cedo. O capitão sênior apertou minha mão com um sorriso cansado e esperou enquanto eu repetia o mesmo gesto para os outros dois capitães. General! Disse Gesmia secamente. Alban removeu sua luva blindada e apertou minha mão. General Arthur. Prazer em tê-lo aqui. Vamos para a sala de reuniões. Declarei, comparando meu ritmo com o grande homem de armadura encarregado da divisão Bulwark, cujo principal dever era defender a muralha. Minha irmã mais nova gostaria de contribuir nesta batalha. Suas habilidades como arqueira mágica devem ser úteis para suas tropas. E se você gostaria de testá-la? Não há necessidade para isso, general. A palavra de uma lança é suficiente para mim e meus homens. Respondeu o capitão Alban resolutamente. Eu também terei meu soldado mais capaz guiando. Benjamin. Sem parar,
Alban chamou um mensageiro e mandou-o buscar o guarda. Eu não preciso de uma babá, você sabe. Minha irmã reclamou, caminhando até mim. Eu ainda tenho o pingente que você deu a mim e à mamãe, lembra? Eli pegou o pingente de Fênix WYRM que eu tinha dado a ela e a nossa mãe no 12º aniversário de Eli. Eu deixei você vir nesta missão como prometi, mas você não tem permissão para dizer nada sobre eu tomar precauções extras. Repreendi. Esse pingente funciona apenas uma vez e não é algo que eu possa adquirir facilmente novamente. No momento em que nosso pequeno grupo chegou à tenda familiar, o soldado que Alban havia chamado já estava lá. Estela. Alban chamou. Esta é a irmã mais nova do general Arthur. Eleanor Levin. Minha irmã terminou com uma saudação. Eleanor Levin. Ela é uma arqueira mágica capaz, que eu deixarei sob seus cuidados diretos. Ordenou o capitão da divisão de Bulwark. Verifique se ela está devidamente equipada antes de levá-la ao nível superior. Se a mulher chamada Estela estava descontente por estar presa protegendo minha irmã, ela fez um ótimo trabalho em esconder seu descontentamento. Seu rosto cheio de cicatrizes não tinha expressão enquanto segurava o capacete em uma mão e uma clava na outra. Sim, capitão. A soldada rugiu, batendo seus calcanhares blindados um no outro. Por favor, siga-me, senhorita Eleanor. Por favor. Apenas Eleanor, ou mesmo soldado, está bem. Minha irmã coçou a cabeça em frustração enquanto seguia Estela. Minhas desculpas por ter um de seus soldados guardando minha irmã assim. Ela era bastante inflexível quanto a servir e achei que a muralha seria um lugar seguro para começar. Normalmente, eu concordaria com você. Mas com o tamanho e a força deste exército de bestas se aproximando, não posso dizer com certeza. Respondeu Alban. Depois que todos se sentaram em volta da mesa, começamos a reunião de estratégia. Os presentes eram o capitão Sênior Trodius, capitã Gesmia, capitão Alban, Calum, Gavik, Sylvie e eu. Embora discutir a estratégia de batalha seja importante, creio que ter um melhor entendimento de nossas tropas atualmente na muralha, na clareira das feras, e aquelas que estão chegando seja mais importante agora. Começou Trodius. Com o ancinho de um croupier de prata, o capitão sênior começou a deslizar marcadores pelo grande mapa espalhado sobre a mesa. Cada marcador grande representa 1000 soldados e pequeno, 100. Conseguem entender? Trodius confirmou com Gesmia e Alban. Não incluindo os aventureiros autônomos atualmente sob minha asa, temos um pouco mais de 2000. Confirmou Alban. Gesmia usou sua espada embainhada para mover em torno de alguns pedaços menores no território da Clareira das Feras. Uma das minhas unidades de observação voltou alguns minutos antes da chegada do general Arthur. O líder se juntará a nós em breve para relatar. Obrigado. Trodius disse com um aceno de cabeça. Temos mais alguns aventureiros aqui, mas o número deles não será maior que uma centena, então serão esses que vão quebrar um galho. General Arthur, ouvi muitos elogios do comandante viriam sobre suas habilidades estratégicas. Você gostaria de oferecer um plano de ação? Alban e Gesmia me olharam surpresos, provavelmente pelo fato de eu não ser apenas proficiente em combate, mas também em táticas militares. Eu balancei minha cabeça. Não conheço o funcionamento interno da muralha e de seus moradores. Eu acho que seria melhor você assumir o comando, embora eu possa oferecer algumas sugestões aqui e ali. Anotado. Respondeu Trodius prontamente, antes de prosseguir com seu plano. Embora eu sentisse pouca afeição pelo homem que jogará sua própria filha de lado como um brinquedo quebrado, tive que admitir que a natureza eficiente e insensível de Trodius se adaptou bem à sua posição de poder. A premissa básica de seu plano era matar o maior número possível de animais corrompidos antes que eles chegassem à muralha.
Isso significava que haveria várias unidades enviadas como bucha de canhão fora do alcance dos magos alocados na muralha. Trodius continuou com seu plano, movendo peças ao redor do mapa para indicar 4 unidades que teriam um caminho mais indireto em sua abordagem em direção à horda de bestas. Acredito que nossa principal vantagem contra o inimigo que se aproxima é que eles não parecem ter uma estratégia, além de marchar pelas portas com alguns magos alacrianos para reuni-los no lugar. Disse o capitão sênior, movendo 2 peças grandes que sinalizavam as forças de Dikaten ao redor da muralha. Assim, enquanto enviamos um fluxo constante de soldados e aumentadores normais da divisão Bulwark para impedir o movimento inimigo, 2 unidades da divisão Trailblazer sairão mais cedo e ficarão em posição de flanquear de ambos os lados. O capitão sênior parou por um momento antes de falar novamente. Com rodadas suficientes de ataques concentrados na frente e nas laterais, quando a horda de bestas estiver ao alcance dos magos na muralha, os conjuradores da muralha com a ajuda do general Arthur devem ser suficientes para acabar com isso. O capitão Alban parecia descaradamente insatisfeito com o plano de enviar seus soldados para a morte enquanto até a capitã Gesmia estudava minuciosamente o mapa para uma alternativa melhor, quando falei. Algo parece errado. Embora a vida dos soldados enviados não seja barata, esse plano parece bastante razoável, retrucou Sylvie, encarando o mapa também. Não isso. General Arthur? Algo está errado. Trodius perguntou. Eu olhei para cima para ver todos os 3 capitães, bem como os magos que vieram comigo, olhando para mim. Seu dedo. O capitão sênior apontou para minha mão direita. Sem saber, eu estava batendo o dedo na mesa. Me desculpe. Eu só estava pensando. A testa de Trodius se contraiu. Se você está insatisfeito com o plano que eu ofereci. Não é isso. Eu interrompi, levantando minha mão. Se essa é uma estratégia boa ou ruim, ainda não tenho certeza. No entanto, eu sinto que este ataque provavelmente será o último nesta frente de batalha. O que você quer dizer? Perguntou o capitão Alban. Os alacrianos estão enviando um fluxo constante de bestas corrompidas para a muralha junto com seus magos, embora eficazes. Pensando do ponto de vista estratégico, essa não é uma estratégia viável a longo prazo. Respondi. Capitã Gesmia. Encarei os olhos da líder da divisão de cabelos loiros. Você afirmou que suas tropas destruíram a maioria das masmorras que os alacrianos usavam para esconder seus portões de teletransporte, correto? Ela assentiu. Sim. Os poucos portões que minhas tropas encontraram recentemente foram aqueles que já estavam quebrados. Era de conhecimento comum que os portões de teletransporte alacrianos na clareira das feras eram bastante limitados na quantidade de vezes que podiam ser usados. Até alguns dos mais estáveis que a divisão Trailblazer havia encontrado, eram considerados instáveis demais para atravessar com segurança. O fato de os alacrianos terem que apostar toda vez que queriam enviar suas tropas para o nosso continente falou muito da crueldade de seus líderes. Tendo pouco ou nenhum portão disponível para os alacrianos entrarem em Dikaten, será quase impossível para os alacrianos que chegaram à clareira das feras receberem suprimentos. Continuei. Com o quão perigosas são as terras lá, eles estariam ocupados apenas tentando sobreviver quando ficassem sem suprimentos, e muito menos teriam tempo para planejar um ataque. Falou Gavik. É por isso que sinto que eles podem dedicar tudo o que têm nesse último ataque. Terminei, meus olhos estudando o mapa com as sobrancelhas franzidas. Não que eu não concorde com você, General Arthur, mas como isso muda nossa situação atual? Trodius perguntou, seu tom impaciente. Eu circulei nossa localização atual no mapa com o dedo. Isso significa que talvez tenhamos que repensar nosso plano de sacrificar soldados para manter a muralha totalmente intacta. Alban falou.
Se isso significa não ter que enviar meus soldados em fila única para a morte deles, sou todo ouvidos, General Arthur. Eu também. Gesmia concordou. Um momento, por favor, afirmou Trudil sem rodeios. Embora eu seja a favor da preservação do maior número possível de homens, gostaria de um plano que não se baseie em pressentimento ou palpite. Justo. Eu assenti. Isso também é especulação da minha parte, mas minha posição é de que é essencial manter mais homens vivos. Nesta fase da guerra, sermos flexíveis e ter mais soldados que possamos dividir e realocar em batalhas futuras será de maior utilidade do que uma muralha imóvel. Os olhos de Trudil se estreitaram. Ainda é um risco que você esteja assumindo uma estrutura que levou mais de 1 ano para ser totalmente concluída, general. O que acontece se um exército alacriano atacar logo após a horda de feras se a muralha estiver em frangalhos? Uma muralha fortificada aguentaria magos melhor do que os próprios magos? Eu respondi. Capitão, não estou dizendo que devemos apenas livremente perder a muralha. Estou sugerindo que sacrifiquemos partes da nossa fortaleza no lugar de nossos homens. Depois de um momento de silêncio, Trudil soltou um suspiro e deslizou o ancinho de prata que estava usando para manobrar as peças do mapa. Por favor, continue. Aceitando o gesto, levantei-me e comecei a mover as peças, todos os olhos seguindo minhas mãos. Então aqui está o que eu tinha em mente.